E aí depois começa um relacionamento, começa um namoro e começa a pressionar pra casar, principalmente a mulher, e o homem fala assim, pô, mas peraí, eu não quero casar. Pô, mas agora que você me fala, agora que você perguntou... O homem, quando ele é de Deus, ele é meio anônimo. Ele fica em silêncio. A não ser que ele seja um pastor, obviamente, que aí ele prega a palavra de Deus, né? Ou que ele tenha um trabalho de evangelização. Aí tudo bem, porque é o trabalho dele, ele tá fazendo, ele tá pregando a palavra. Agora, quando o homem ele é de Deus mesmo, ele é quase que anônimo. Você vai perguntar a religião dele, ele vai falar sobre Deus, mas ele não vai ficar exibindo a Bíblia e o que ele sabe da Bíblia. Quando o cara começa a exibir o que ele sabe da Bíblia, ou ele começa a falar sobre doutrina, sobre o que é certo e o que é errado, mandar mensagens, passagens da Bíblia, é porque ele está tentando usufruir disso para um caminho distorcido. Sim. O homem, quando ele é de Deus, ele é de Deus. Ele não tem tempo pra ficar fazendo isso. Ô, Ele tá lá, ele tá buscando ambição, ele tá buscando fazer grana, ele tá cuidando do corpo dele, ele tá buscando conversar com uma mulher pra ter um relacionamento sério, pra formar uma família, porque é a vontade dele. Pra poder cumprir a Bíblia. Os homens esquecem de ler Tiago 2. Tiago 2 é muito claro nisso. É uma das passagens bíblicas que eu mais gosto, que eu mais falo pra homens, porque Tiago 2 ele fala, Tiago 2:10, ele vai falar o seguinte: mostre-me sua fé sem suas obras, que eu provarei minha fé através das minhas obras. Então o homem que fica falando só de fé, o homem que fica só cheio de palavras e não faz nada, ele não é um homem espiritual, ele não é um homem religioso. Perfeito. Ele é um hipócrita. Que isso é o que Jesus Cristo veio falar. Vão vir vários falarem em meu nome. Cuidado. Porque esses são os piores. Então os lobos em pele de cordeiros, hipócritas, é o que mais está cheio, não só dentro das igrejas, mas fora das igrejas também. E olha, Vitor, eu vou falar para as jovens, as mulheres agora, dando um conselho mesmo, tá, gente? Eu já seguia o Vitor e você vê a diferença. Ele é um homem viril 3.0, casado e tudo, mas eu digo assim, na fala. Você sabe que o homem viril 3.0 é o produto que Deus me inspirou, que tá na comunidade. Sabe por que é homem viril 3.0? Foi Deus que inspirou. Aí todo mundo acha, Priscila, é a versão do curso. Eu falo, querida, aqui não precisa nem ter versão, é só uma que já vai te lapidar. É uma espada cortante de 2 gumes, que separa medulas, ossos, alma e espírito. Mas por que é o homem viril 3.0? Quando Jesus começou o ministério público dele, Edu, sabe? Não. Quando foi o primeiro milagre? Foi no casamento. No casamento. Com quantos anos? 30 anos. 30 anos. Com 30 anos, Jesus mostrou que veio. E você que tá aí do outro lado nem se enxerga. Com 12, Jesus tava pondo o fariseu no lugar, olha que interessante, mostrando tudo. E eu quero que esses homens mostrem o que vieram, né? A gente tava falando aqui antes também, que a gente tava falando de um cara que era crente, o cara tinha um corpo forte, o cara era ambicioso, um cara famoso, começou a namorar uma aluna minha, um cara com certas virtudes, o cara é religioso também. Só que o cara tinha um complexo de Édipo ferrado com a mãe dele. E aí, na hora que ele começou a namorar essa aluna minha, ele começou a colocar ela como adversária da mãe. Ixi. Então, assim, e ela nem entrou como adversária da mãe. Na verdade, ela queria conhecer a mãe dele. Só que ele tinha esse complexo de Édipo tão forte que ele sabotou o relacionamento. Ele quis levar ela pra cama antes de terminar o relacionamento, crente também. E aí ela saiu fora. Eu não lembro se ela se envolveu ou não com ele. Mas depois ela passou um puta rebote, porque ela acreditou no cara e o cara fez isso com ela. Frustrante. Agora, o que acontece? Quando o cara ele faz isso, quando ele tem complexo de Édipo, ele, mais uma vez, não está seguindo a Bíblia. Nesse ato aí de casamento, que você falou, tava acontecendo o casamento, tava Maria e tava Jesus. O que Maria faz quando o vinho acaba? Ela já... Detalhe, Ela né, pede gente? Ela pra nem Jesus. ela já chegou falando, vamos fazer, né? E o que Jesus fala? Não. Mulher, o que tenho contigo? O que tenho contigo? É isso que o homem tem que fazer pra mãe. Mulher, o que tenho contigo? A mulher não pode ficar... A mãe não pode ficar mandando no homem. O homem, ele tem que acabar com esse complexo de Édipo. Por isso que lá no início, em Gênesis, é dito: o homem abandonará seu pai e sua mãe e se tornará uma só carne com a sua mulher. E olha, isso é tão importante que Adão e Eva nem tinham pai e mãe. Sim. E Deus já falou isso para Adão e Eva. Para você entender o nível de importância desse mandamento. E Jesus Cristo teve que relembrar isso.
Por quê? Porque Moisés, pela dureza de coração dos escravos, né, que ele libertou, que na época eram os filhos de Israel ali, a tribo de Israel, pediram para se divorciar. E ele deu autorização para lavrar a carta de divórcio. E Jesus Cristo teve que desdizer Moisés. Tá. Jesus Cristo desdizer o Moisés. Jesus Cristo fala assim: quando o homem se une à mulher, eles se tornam uma só carne. Eu desautorizo Moisés. Isso foi o que Jesus disse. Eu não tô falando isso para quem é divorciado se sentir culpado, não é isso. Porque a hora que a gente entra ali num divórcio, isso acontece, e pode acontecer com qualquer um, existem motivos muitas vezes graves. Sim. Sim. Existem motivos que eles são de o matrimônio acabar porque um dos lados matou Deus dentro do relacionamento. Sim. E quando a gente fala de matrimônio, é a união de homem, mulher e Deus. Quando Deus sai do relacionamento, é expulso por uma das partes, Sim. o matrimônio, ele fica vazio. Ele é obra sem fé. Assim como o Tiago disse que fé sem obra é vazio por essência, a obra sem fé também é vazio por essência. E aí a outra parte que está com Deus vivo, muitas vezes vai ter que buscar um homem ou uma mulher que realmente está buscando também criar e construir aquele matrimônio. Então o divórcio ele está aí para que a gente também utilize em último dos últimos casos. Sim. Mas às vezes é inevitável, porque o mundo ele vai se distorcendo e não adianta também você estar com Deus e o seu esposo ou sua esposa tá do lado oposto. Sim. Tá sendo hedonista, tá traindo, tá usando pornografia e não comparece em casa. Então isso também não adianta. Sim. Então, é claro, no matrimônio a intenção principal é buscar resgatar o seu parceiro e fazer com que ele volte a se conectar com Deus. Nem sempre é possível. Mas a missão do esposo e da esposa é fazer com que isso aconteça o máximo possível. E olha que Então, interessante. na hora que Jesus Cristo, só para eu concluir, na hora que Jesus Cristo ele fala que o homem e a mulher, ele lembrou que desde o início, lá em Gênesis, é para se tornar uma só carne, essa deve ser a intenção principal de qualquer pessoa que está solteira ou divorciada, de encontrar uma pessoa para ficar uma só carne e ficar até que a morte os separe. Essa deve ser a intenção do homem e da mulher. Quando o homem e a mulher ele começa um relacionamento por carência, já começa a deturpar tudo. Totalmente. Porque essa pessoa ela tá carente porque ela tá longe de Deus. Então ela tá querendo um relacionamento, tá querendo suprir uma carência por falta de fé dela, porque não tem, é inefável dizer sobre Deus, mas a única coisa que pode fazer com que a gente se preencha é Deus. Na hora que o homem ele busca a mulher por carência, a mulher busca o homem por carência, esse relacionamento ele já começa fadado a terminar, a não ser que eles encontrem Deus no meio do caminho. Sim. E aí o casamento é resgatado. Mas esse é um ponto que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem. Elas acham que simplesmente elas precisam começar a namorar pra ver se aí vai dar certo pra casar. Não, cara, você tem que pegar uma pessoa já com a intenção matrimonial. Você tem que pegar uma pessoa ali, já conhecer ela e já falar no primeiro, segundo encontro. A minha intenção é construção de família. Porque senão isso já começa desalinhado. Um monte de gente começa ali os relacionamentos ou começa nos encontros e ela simplesmente não fala a intenção dela. E aí depois começa um relacionamento, começa um namoro e começa a pressionar pra casar, principalmente a mulher, e o homem fala assim, pô, mas peraí, eu não quero casar. Pô, mas agora que você me fala, agora que você perguntou, se tivesse perguntado no primeiro encontro, a gente já tinha parado por lá, entendeu? É, pra caramba. Sim. Tem o cara que engana? Tem. Tem. A mulher que engana? Tem. Mas isso é uma coisa que precisa ser alinhada já no primeiro encontro. Não é uma coisa assim, tipo, vamos no primeiro encontro, quando que a gente vai casar? Não é essa pressão. Mas é a minha intenção, eu tô buscando um homem pra eu casar, eu tô buscando uma mulher pra formar uma família. Essa intenção você tá precisa falando, Vitor, de uma coisa que justamente na hora que eu falei que ia deixar um conselho que, não só porque é uma área importante que eu trabalho, mas olha só, tudo que a gente tá fazendo aqui, olha que interessante, Edu, tudo que a gente tá fazendo aqui, você tá percebendo que nós estamos fazendo algo
quando a gente fala, vai gerando algo na nossa mente, certo? Total. Então nós estamos gerando realidade através da nossa fala, não é? Sim, total. A gente não consegue perceber, na verdade, a gente esquece no dia a dia que a arma mais poderosa que Deus nos entregou é a nossa comunicação. Tanto que Deus criou o mundo através da palavra, tanto que Deus falou na palavra que você tem poder sobre a vida e sobre a morte, No que nós princípio era o verbo. podemos gerar. Só que olha só, aí entra tanto que a gente estava falando, né? Jesus com 30 anos, quando foi começar o ministério público, primeiro ele negou ali, não tá na hora, não, né? Falou pra Maria o que você tem comigo, e aí até você lembra que com 12 anos, quando ele tá na frente do templo, que ela tá desesperada, que foi uma vez que eu bati boca com Deus, né, Edu? Porque assim, você sabe assim, dominante com influente, né? Colérico com sanguíneo, oi Deus, bom dia, eu falo com Deus, eu tô triste, eu falo com Deus, eu tô rindo, eu falo com Deus, Deus, cadê meu marido? Eu fico braba, aí eu falo com ele, aí eu também desisti, já não vou nem orar, falei assim, não vou orar mais pelo marido não, se quiser tu manda, não quiser não manda, é assim, né? Aí no outro dia tá lá, Deus, vou pedir de novo, tá? Vai que se eu pedir bastante, até eu enjoar, o Senhor vai mandar. Gente, pensa Deus comigo, sanguínea com colérica, Deus assim, minha filha, eu te criei, mas olha a trabalheira que tu me dá, né? Eu imagino assim, eu falo, meu anjo deve ter 7 asas de fogo, entendeu? Deve ser uma loucura, assim, intensa comigo, né? Que a gente aí... Mas eu conversando com Deus, eu falei, Deus, olha lá Jesus. Jesus foi mal educado com a mãe dele. Porque ele vira e fala assim, você não sabe, não, onde eu tô? Tipo, tô na casa do meu pai. Eu falei, gente, Jesus foi desaforado. Jesus foi desaforado com a mãe. Eu fiquei indignada. Olha o que Deus falou pra mim. Eu indignada. Eu falei, Deus, Jesus foi desaforado com Maria. Chegou na mãe dele e falou assim, você não sabe onde eu tava? Não, tô na casa do meu pai. Bem assim, desaforadão, né? Aí Deus, né, eu conversando com Deus, o Espírito Santo na minha mente me fez entender algo impressionante e que caiu total a minha ficha. E Deus falou assim, minha filha, vem cá. Porque Deus fala com a gente do jeito que a gente entende, né, Edu? Cada um ele comunica de um jeito. Imagina E aí comigo. ele, minha filha, vem cá, deixa eu falar um trem pra você. Quando você tá achando que Jesus estava sendo mal educado, na verdade é que na sua geração você já desconhece tanto algo que Jesus tinha intrínseco. Jesus era um verdadeiro homem viril 3.0, querida. Como você já desconhece nessa sua geração homens com virilidade, masculinidade, Jesus falou direto, reto, firme, com clareza de identidade, com maturidade, porque a clareza de identidade de Jesus traz maturidade e a maturidade traz autoridade. Por isso que eu ensino posicionamento, imagem e comportamento, porque eu restauro essa clareza de identidade que te traz maturidade, que é o que mais falta nessa geração, e com maturidade você tem autoridade. Porque muitas pessoas me procuram para ter autoridade através da imagem, através da comunicação, para faturar mais e se relacionar melhor, ok. Mas elas não carregam uma verdadeira autoridade na fala, como, por exemplo, eu carrego por falta de integridade, por falta de intencionalidade, por falta de intensidade. E Jesus, por ter essa integridade entre o que falava e o que vivia, essa integridade entre corpo, alma e espírito, ele tem esse poder e autoridade na fala que parecia que Jesus estava sendo grosso com Maria. Só que ele não estava sendo grosso, ele só estava sendo um homem viril 3.0. E Jesus, Deus, o Espírito Santo me falou, minha filha, você desconhece, na sua geração você já não vê mais homens assim, então você acha que Jesus estava sendo grosso. Mas ele não estava, ele só estava sendo um homem viril. Inclusive já vai te acostumando que na hora que chegar o seu, a rédea vai ser curta. Falei, adoro isso aí, É isso Senhor, aí. glória a Deus. Rédea curta, entendeu, Edu? Rédea curta.